Fala galera, bora reagir a mais um vídeo, mais um corte dos canais ESPN. Palmeiras venceu ontem São Bernardo por 1-0. Nesse final de semana já tem um clássico contra o Corinthians. Na minha opinião, não é um clássico para medir força de ninguém, nem do Corinthians e nem do Palmeiras. Até porque estamos no início de temporada, né? Não dá para fazer esse tipo de medição. Quando começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai descobrir quem é quem. Existe um lado bom do campeonato, dos campeonatos estaduais, né? Que é o time ir se acertando, porque já imagina se já começa na Libertadores, né? Que é o primeiro campeonato. E começa fase de grupo da Libertadores, Copa do Brasil. Os times começam temporada ali, eu acho que ia azedar para muito time grande aí, né? Por não entender o momento. Você vai enfrenta um time lá da Argentina, eu não sei na onde, acaba perdendo porque ainda não está entrosado, não está no gás, não está no pique. Então, por esse lado aí, eu acho bom começar nos estaduais. Palmeiras ainda não perdeu, acredito que não vai ser para o Corinthians. Diz o Abel. Tem 21 finalizações no jogo e tem dificuldade de guardar. E aí perfeito. Conta com uma coisa que é Eu muito concordo com você. E aí tem uma coisa que é muito treinada pelo Abel e mérito do Abel, bola aérea. A bola aérea do Palmeiras não é de hoje que resolve. É que o Palmeiras não tem só bola aérea, ele tem também bola aérea, né? Sim. Exatamente. E muitas dessas oportunidades perdidas, houve jogadas muito mais elaboradas do que a que deu o gol, na qual, inclusive, o goleiro Alex Alves ajuda muito, porque ele sai mal. Se esse Palmeiras subir de eficiência em relação às oportunidades que cria, ninguém segura. Eu não sou contra a bola aérea, a bola que sai de arremesso lateral. Latereio. Eu sou contra Eu sou a favor do gol. Eu sou contra quando você só tem isso. Porque se você só tem isso, você está restringindo demais. Sim. Não é o caso do Palmeiras. E já dizia Dadá Maravilha, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. E ele fazia aí? E fazia. Ué, feio, bonito. O Palmeiras de Abel Ferreira, o mesmo Verdão, mas o Palmeiras de Cuca foi campeão brasileiro em 2016 e um monte de gente é Cuca Ball, é Cuca não sei o quê, porque tinha um monte de gol de bola aérea, Mas tinha era gol um de repertório arremesso só, lateral, né? lembra? Latereio. A diferença é que era um repertório só. E aí, só valeu? Tinha isso. Oi? Não, a Só tinha diferença isso? do Cuca pro Abel é que o Abel tem isso também. E quando as coisas não acontecem no pandan, como o professor fala, né? no toque, na chegada, acontece na bola aérea. Aquilo ali é uma solução, não é a única coisa que tem. Com o Cuca, virou Cuca-Ball porque parecia que era a única coisa que o time sabia fazer. Naquele momento, Joga na área que resolve lá com uma naquele bola momento específico. Muitos gols de Naquele IR recorte. Mina. Mas o Palmeiras jogou bem. Jogou. Eu acho que isso é importante a gente pontuar. O Palmeiras, se a gente pegar os últimos 3 jogos, o que o time menos jogou, ou menos apresentou, ele ganhou do Ituano. Ele jogou bem contra o Santo André no segundo tempo, principalmente. 1-1 não retratou o que foi o jogo. Tomou um gol no final, como já venceu em gols no final também. Agora, ontem, pelo que apresentou e pelo domínio que teve sobre o São Bernardo, que é um time que está brigando por classificação, se defende bem, tem força ser um time física. reserva, né? Palmeiras deixou uma impressão muito positiva em São Bernardo do Campo. Os garotos foram bem, o Estevão mudou o jogo entrando pela direita no segundo tempo, o John teve uma atuação em que ele conseguiu muitas vezes carregar a bola, o Endrick quando conseguia... Muito criticado o John pela torcida do Verdão. Ontem também? Não, antes. Sempre. Ontem sim. Então, mas eu estranhei, viu? Não achei o John mal, não. Não, achei ontem bem, ele jogou bem. Mas disse que recebeu a pior média de notas aí, não? Então, o Abel Ferreira citou um ponto ali, que é uma discussão interessante, que é essa história de criticar, o jogador é criticado, é perseguido. Assim, ele disse que, em cima disso, só completando o que você está dizendo, que as pessoas têm que ter mais paciência com os jogadores, ele disse que ele tem. Eu acho que, assim, primeira coisa, a crítica faz parte do futebol. Eu acho que, assim, o que a gente pode discutir é em relação ao teor da crítica. Você falar que alguém jogou bem, jogou mal, alguém não está bem, alguém está mal, alguém está atrapalhando, alguém está ajudando, está no pacote. Eu acho que isso não é ofender a honra de ninguém. É que há críticas hoje, e como muita gente fala sobre futebol... Coisas que são mais pesadas. É claro, você não fala que assim, o fulano é incapaz, o fulano tem que mudar de profissão. Não é esse tipo de crítica que está sendo falado. Agora, você falar que alguém jogou bem, jogou mal, está no pacote. Claro que você tem que ponderar. O jogador de 17 anos é uma coisa, o jogador de 30 e poucos anos tem mais rodagem, você já viu muito mais. Você às vezes não acredita que ele vai ter um potencial para crescer muito mais. Agora, a crítica está no pacote. A impressão que eu tenho
que o Abel Ferreira se refere a críticas do tipo: esse cara não serve, tem que ir embora do clube. Com pouco tempo. Em pouco pouca- tempo. Isso não acontece só no Palmeiras, isso Sim. acontece em vários clubes. E não só com jogadores, com treinadores também. Também. Mais ainda. O treinador se bobear mais ainda. Tem situações que o cara se sente mais confortável num ambiente do que em outro ambiente. Isso não é matemático, não é... Tem gente, por exemplo, pode estar falando que o Corinthians devia ter dado mais chance para o centroavante Carlinhos, porque hoje ele é o artilheiro do Campeonato Carioca pelo Nova Iguaçu. Tem momentos da vida das pessoas, as pessoas se encaixam tem que melhor levar- Não, num esse time, num contexto, outro, prof, num é nível. fundamental. E ele Saber disse, como você é viu o que ele Não disse? é matemático. O Palmeiras teve uma condição, e tem muito por causa do Abel Ferreira e da equipe dele. O Lopes chegou ao Palmeiras há quase 2 anos. O Lopes teve uma dificuldade inicial. Obviamente tem total ligação com a maneira do time jogar, o nível da liga no Brasil, os adversários que o Palmeiras enfrentava. E o Lopes teve uma situação e teve uma condição do Palmeiras dar tempo ao Lopes, ele foi entrando aos poucos, teve dificuldade no começo. Outros tiveram dificuldade, o Palmeiras também não ficou com esses outros jogadores. Alguns continuaram no Palmeiras. E o Lopes está muito bem agora. O Lopes, ele vai muito além de um camisa 9. Ele, além do finalizador, jogador que está abrindo espaço, jogador que em muitos jogos, ele até atua atrás de um outro centroavante. Ele está tentando muitas vezes voltar para armar jogadas também. Ele cresceu no Palmeiras com o Abel Ferreira. E o Palmeiras teve paciência para acreditar no treinador, né, e no jogador, que chegou jovem ao Brasil. Outros chegaram jovens também e não viraram, indicados pelo Abel. Né? Então, assim, Mas acho que a passa gente pela tem que percepção ponderar dele. muito. Claro que sim. A permanência do Flaco também, porque alguns outros jogadores que chegaram com ele naquele pacote que o Palmeiras trouxe, que não ficaram. A gente pode citar Tabata, o próprio Merentiel, são jogadores A Tuesta também. que são jogadores que quando o Abel percebe também que não tem de onde tirar, ele fala, ó, esse aqui tá bom, pode negociar, esse aqui eu acho que ele é ainda bom pode. também, hein? Ele tem um olho para isso. Se bem que na maior parte dos casos em que ele abre mão, é por motivos mais extracampo do que futebolísticos. Ele tenta até o fim. Agora, eu acho que o Palmeiras já está recuperando o investimento feito em Flaco Lopes. Nesse momento ele é titular, ele está entregando gols. Tem a questão do time hoje pedir o Flaco Lopes de uma maneira que talvez não pedisse antes, uma maneira decisiva, um jeito de jogar que está pedindo, o cara lá, ele está correspondendo. Eu acho que já está em processo de recuperação esse investimento aí. Tem duas coisas. O Merentiel, na época, o que foi dito é que ele saiu por causa do número de estrangeiros. Mas, se ele estivesse arrebentando, eles escolheriam outro estrangeiro para tirar. claro. Concorda? Tem o dia a dia. Tem o dia a dia. E o Tabata disse que pediu para sair porque não estava aguentando a pressão. Inclusive, o Abel ali, na fala dele, ele disse, enfatizou, os jogadores não esquecem. Quando ele falou assim, o Rafael Veiga chegaram a queimar a camisa, o Zé Rafael cornetavam, fulano foi amassado, ciclano, tarará, citando alguns jogadores que foram muito criticados e que deram a volta por cima e que são adorados pela torcida. E ele enfatizou, os caras não esquecem. Os Os caras não guardam isso. Claro. Os caras não esquecem, mas os caras eu acho que também têm um compromisso com um processo de evolução. Ele cita, por exemplo, o Borja. O Borja em nenhum momento deu sinais de que ia dar certo do Palmeiras. E chance Como teve, não? prof. E chance Teve uma chance. Libertadores que ele fez os golzinhos dele lá na Libertadores. Muito esporádico para quem tinha vindo com o aeroporto, com a torcida no aeroporto, com o que se pagou por ele. Tem que mostrar também um processo. O palmeirense tem uma lembrança do Borja jogando numa rotação completamente diferente do resto do time. O tempo inteiro. Então, também, como é que você faz? Como é que você justifica uma permanência eterna? Vai esperar até quando? Vai dar sinal quando? É difícil também essa E decisão. claro, né, prof, que quem está Cada caso é no um dia a caso. dia, no caso do treinador, por exemplo, no caso do Borja, que foi citado pelo Abel Ferreira ontem, claro que é o treinador a pessoa indicada para falar, porque o treinador às vezes percebe no dia a dia, no comportamento, no treinamento, que olha, ele não começou tão bem, mas se a gente continuar, se a gente tiver paciência para melhorar, vai crescer. Agora, não é uma fórmula que serve para todo mundo. Né? Alguns são criticados porque jogaram mal. E é normal, eles podem chegar em outro lugar, como o Borja foi para o River Plate, e ele está bem no River. Ótimo para o River, ótimo O para o próprio Borja. Rony também tem essa parcela, né, de quando chega, ele tem uma temporada espetacular. Sim. Então, Não, tem vários. Vários, No Palmeiras é. tem vários. vários. Mike, Scarpa. Marcos Rocha. Sim. Todos criticados. Zé Rafael, Ele Veiga, lembrou do Veiga, é verdade. Rony. O Veiga era um jogador à disposição. Um jogador que foi cogitado para ser reemprestado. Não nos esqueçamos que ele foi emprestado para o Atlético Paranaense.
Ele não pega na primeira com a camisa do Palmeiras. E depois se cogitava reemprestá-lo para outros grandes do Brasil. Se falava assim, Grêmio, Flamengo, Corinthians, né? Então, cada caso é um caso. E treinador também não é oráculo. Não é toda vez que o treinador vai acertar. O treinador também é surpreendido, muitas vezes. Claro que sim. Pelo cara. Não basta você estar convivendo com o cara. Às vezes acontece. O futebol tem dessas coisas. Não, e às vezes o cara demora. Ó, eu lembrei de 2 casos clássicos de jogadores que demoraram para engrenar no mesmo clube, mas quando engrenaram, viraram ídolos no São Paulo Futebol Clube. Diego Lugano. Sim. Aliás, o Lugano foi massacrado quando chegou no São Era Paulo. É o homem do presidente, porque o Marcelo é. Portugal Gouveia, presidente na época, tinha É trazido, etc e tal. E o outro, o Raí. Sim. O Raí não foi tão criticado, massacrado, mas você lembra quando o Raí veio, se não me engano, do Botafogo de Ribeirão Preto? Ribeirão. Ele demorou para engrenar, para virar, não é isso? O Raí chega em 87 no São Paulo, ele se torna o Raí craque em 91. São 4 anos. Citei 2 exemplos clássicos do São Paulo, mas se você for ver, em todos os times tem. Você pode citar o Casemiro, que na época que passou, muita gente cornetava ele, o volante, e ele sai e a carreira dele espetacular fora. Verdade. Né? E no Gigante. próprio Real Madrid, ele demorou para engrenar. Foi emprestado, foi jogar em Portugal, não é isso? O São Paulo era No mestre. Porto, né? O Casemiro foi jogar no Porto. São Paulo era o melhor lugar para o jogador ter tempo. O Careca, quando chegou, o Careca tinha uma contusão misteriosa. O Careca chega do São Paulo em 83. 84 é um ano perdido. 85 é que ele vai embalar com os menudos. Olha que diferença de 2 anos, de 2 temporadas. E jogador de primeiríssima ali, o Dario Pereira. O Dario Pereira chega em 77 para jogar com a camisa 10. Até descobrirem que o Dario Pereira era zagueiro, só em 1980. Estávamos falando de grandes duplas, só que a gente falou muito de grandes duplas atacantes. Mas Oscar e Dario Pereira também é uma grande dupla da história do futebol brasileiro. Agora, o que me impressiona, e impressiona não, né? Mas não me surpreende mais, é que valida cada vez mais o trabalho do Abel Ferreira. Porque é um cara que mesmo na adversidade, mesmo com jogadores contestados, ele fala, calma, eu sei o que eu estou fazendo. E as coisas, à medida que vão passando os anos, ele vai conseguindo ajeitar. O que ele sabe que pode tirar. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. O Verdão só depende de si para assumir a ponta da tabela. Mesmo perdendo o jogo para o Corinthians, o Palmeiras ainda tem a chance de assumir a ponta da tabela, porque o Palmeiras tem um jogo a menos, né? Esse jogo a menos aí, peraí, vai ter um jogo a menos. Será que assumiria mesmo se perder? Digamos que o Palmeiras tivesse perdido para o Corinthians. Não assumiria ainda, né? Não assumiria. Mas está bem próximo de assumir. Santos está surpreendendo, hein? Santos, surpreendentemente, mas Santos perdeu para o Zenit. Santos fez amistoso, velho. Nem sabia. Tomou uma paulada do Zenit 4-2. É incrível ver a força do futebol brasileiro, gente. Que é isso, velho? Não tem nada a ver com o Palmeiras, mas é incrível ver a força do futebol brasileiro, cara. É absurdo isso aqui, velho. Tomar um sacode pro Zenit, cara. Zenit é um time europeu, mas muito minúsculo. Mas muito minúsculo no cenário europeu, né? Muito mesmo. O Santos acabou tomando essa porrada pros caras. Palmeiras está sem perder desde o ano passado, né? A última derrota do Palmeiras foi um 3-0 para o Flamengo no Maracanã, onde o Verdão não conseguiu ver a cor da bola, né, galera? Foi cabuloso aquele jogo lá. O Palmeiras já vinha ali de 5 vitórias consecutivas e se esperava que ele fosse dar um trabalho maior para o Flamengo, mas eu acho que já veio numa pegada achando que ia fazer a 6ª, a 7ª, a 8ª. Isso inconscientemente acaba existindo aí dentro do subconsciente dos jogadores, né? Vamos ganhar mais um aqui. Próximo jogo contra o Corinthians, depois vem a fraquíssima Portuguesa, que eu queria que não caísse. Mirassol, aí vem o Choque Rei no dia 3/3. Palmeiras, São Paulo e Palmeiras no Morumbi.
o Palmeiras não entra ainda na Copa do Brasil nessa fase, né? Vai entrar na próxima. Palmeiras, Galo, Flamengo e quem que é o outro? Terminou em quarto, Grêmio, né? Quarto, terceiro, sei lá. E não, tem mais times aí que vão entrar já na próxima fase. Alguns times já entram agora nessa fase da Copa do Brasil, os grandes na próxima. E mês que vem também, ainda bem, já começa ela, né? A glória eterna, Conmebol Libertadores, que a gente tanto quer ver os times brasileiros aí competindo, brasileiro, argentino. São jogos gostosos de se ver. E tá numa saudade, velho. Você olha esse jogo de campeonato estadual, você fica numa ingresia, né? Como diz o Pascoal. Tem maior tesão de assistir jogo de campeonato paulista. É muito feio, cara. Muito ridículo. Parece que os times fracos acabam estragando, né, os times mais fortes. Não sei o que acontece. Só sei que é muito chato de assistir, né? Fique por aqui, rapaziada. Não saia sem deixar o like se ainda não é inscrito. Dá essa moral aí pra gente. Ajuda a gente a chegar aos tão desejados 100 mil inscritos, beleza?